Bom, a nossa entrevistada é a Tereza Campelo, que teve um papel central aí no Bolsa Família, no combate à miséria, com alguns programas que entraram para a história das políticas sociais mundiais. Tereza, você está onde e fazendo o quê? Eu estou fechando 2 anos na Inglaterra, pretendo voltar ao Brasil no final de julho, né? Agora os planos estão ainda um pouco suspensos, porque a gente não sabe ainda como vai estar a situação, mas eu tenho muita esperança que isso possa acontecer. Nossa vontade, minha e da minha filha. Eu estou aqui em Nottingham, na Universidade de Nottingham, como pesquisadora associada, trabalhando com projetos na área de segurança alimentar, um deles mapeando desertos alimentares, né, montando uma ferramenta para que a gente ajude estados, municípios a identificar essas áreas onde a gente tem pouco acesso a alimentos saudáveis para a população pobre. E vai ser tanto o que eles chamam de visiting fellow, quer dizer, eu vou fechar um período de professor, de pesquisadora associada e um pós-doc. Então, estou voltando feliz para o Brasil, mas acho que meu papel agora é ajudar o meu país, né? Tenho ajudado muito daqui, né, Nassif? Eu tenho falado muito. Tereza, eu queria que você falasse um pouquinho da... Um dos pontos centrais do Bolsa Família foi a questão do banco de dados, do tratamento de informações e da maneira como, a partir disso, vocês definiam estratégias. Eu queria que você descrevesse um pouquinho esses instrumentos e como que poderiam ser aproveitados hoje nessa guerra contra a crise. Essa é uma pergunta excepcional, porque, na verdade, o Bolsa Família é o cadastro único, né, que é um lugar onde o governo brasileiro organizou e registrou um conjunto enorme de famílias, né? Uma parte todo mundo acha que é o cadastro do Bolsa Família, mas não é. Uma parte dessas famílias recebe o Bolsa Família e uma parte grande não recebe, mas a gente tem os dados. Uma parte está atualizada, então dá para dizer assim, hoje nós temos em torno de 13 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família, né? E outras 14, 15 milhões que estão no cadastro único, mas não recebem Bolsa Família. Algumas delas têm acesso a benefícios sociais, tem essa carteirinha do idoso. O cadastro único ele virou um local onde tanto o governo federal quanto estados e municípios têm informações e viabilizam a política pública. Então, é como se fosse uma porta de entrada para o Estado, para a população pobre, que recebe até 3 salários mínimos. Então, você tem aí em torno de 80 milhões de famílias, para arredondar, pessoas, né, no cadastro único, mas o cadastro mesmo ele tem acesso a informações de mais de 100 milhões de brasileiros. Então, ele poderia ser uma ferramenta, eu acho que nenhum país do mundo, Nassif, nenhum país do mundo, isso a gente pode dizer com muita tranquilidade, tem na mão uma ferramenta tão bem construída e tão ágil para responder a momentos de crise como o atual. Então, o cadastro único ele se presta a organizar o Estado brasileiro e as políticas públicas para chegar à população pobre em momentos normais, né? Vou criar quero montar uma coisa nova para a área de energia elétrica para os pobres. Como foi a tarifa social de energia elétrica? Vamos usar o cadastro único. E assim por diante. Agora, num momento de crise, você tem uma ferramenta que é uma ferramenta muito poderosa. Por que os Estados Unidos vai sair distribuindo cheque pelo correio sem saber direito onde que vai chegar e tudo? Porque ele não tem um cadastro único. Agora, se ele tivesse, ele ia fazer isso de outra forma. Tereza, nesses anos aí de incúria total aí, pelo menos essa base foi mantida, atualizada? Essa base está atualizada e seria fácil, Nassif. Tem o Estado brasileiro, e talvez isso seja... Eu realmente muitas vezes eu lamentei não poder estar contribuindo e a gente está vivendo situações dramáticas, como o dia que mandaram os mais médicos embora, os médicos de volta, né? O desmonte que está acontecendo no Bolsa Família, cada dia desses me dava uma dor no coração, mas eu acho que quem já operou dentro do setor público está... Assim, eu estou desolada porque eu sei que a gente podia estar fazendo diferente. Eu já estive lá dentro, eu sei que o Estado brasileiro tem ferramentas, né? Em algumas situações mais eficientes que o próprio governo americano, por exemplo, que é uma grande potência. Então, o Brasil está perdendo grandes oportunidades. Ele perdeu tempo,
o que talvez seja a coisa mais preciosa que a gente tenha hoje, que é saber o que a China fez, o que a Coreia fez, o que Taiwan fez, o que a Itália fez e não fez, o que a Espanha fez e não fez. Quer dizer, a gente já tem erros e acertos dos outros que a gente podia ter aprendido. Não aprendemos nada. Quem aprendeu foi os nossos cientistas que estão numa rede solidária fantástica, trabalhando, os nossos médicos, mas o governo ignorou tudo isso e está agindo à la louca. Então, perdemos tempo, que foi uma vantagem impressionante num momento como esse, né? Você tem 2 meses à frente de quem está já sofrendo as consequências, a gente já podia ter tomado um monte de medidas desde o final de janeiro, na verdade, final de fevereiro, semana passada, esta semana, e continuamos errando. Então, perdemos isso. Tereza, a base de dados ela serve, digamos, para a questão aí da Bolsa Família, a questão de um vale, eventualmente por uma ciência da alimentação. Para a parte de saúde, que tipo de informação que ela traz que pode orientar as ações de saúde? Bom, o Sistema Único de Saúde tem uma base das suas informações também muito eficiente. A gente sabe, no caso do Cadastro Único, onde está a população pobre. Tá. Certo? Isso nós sabemos. Os endereços do Bolsa Família estão todos atualizados, os endereços do Cadastro Único, uma parte está bem atualizado, né? A gente poderia, por exemplo, tentar acessar essas famílias com informações. Hoje, você tem uma rede de desinformação fantástica, né? E você tem informações que são dadas pelo governo que são eficientes para um determinado público, que é a população de classe média alta, população de classe média, que vive numa residência adequada, tem como tomar medidas. Para a população pobre, a gente não está dando as informações adequadas, né? Essa população não tem álcool gel, né? Então, tem um conjunto de coisas que a gente poderia estar fazendo usando não só o Cadastro Único, a nossa rede, a rede da Caixa, a rede do Banco do Brasil, a rede dos próprios Correios, né? Então, nós temos um potencial enorme, porque nós temos ainda, felizmente, parte do Estado funcionando. Temos Cadastro Único, temos os Correios, temos a Caixa, temos o Banco do Brasil, temos o SUS ainda, eles não tinham acabado com nada disso. Imagina o Brasil sem tudo isso, né? Quer dizer, nós temos como chegar nessa população. E tem coisas, Nassif, por exemplo, pegar uma coisa que a gente estava comentando ontem. Falta álcool no mundo todo. Ninguém tem o que o Brasil tem. O maior estoque de álcool do mundo, aonde está? No Brasil. Por que a gente não opera isso a favor da população pobre, que muitos não têm nem como lavar a mão? Quer dizer, isso podia estar sendo operado. O Estado não está agindo como esse ator que regula, que orquestra o conjunto das medidas para fazer reconversão de parte da nossa indústria ou para fazer isso, ajudar que esse estoque de etanol pudesse estar chegando, né, nessa população pobre, que é o estoque que nós temos, né? O Brasil tem álcool estocado. Então, desde coisas assim, que são questões até mais técnicas, facílimas de operar, porque você conhece os atores, você conhece a indústria, isso é regulado pelo Estado, pelo Ministério da Agricultura, nós temos conselho, temos tudo. Bom, perdemos tempo, perdemos capacidade de atuar com o SUS de forma eficiente, que a gente já podia estar comprando coisas para o SUS desde janeiro, na verdade. A gente podia estar operando, né, contratando esses médicos, estão avisando que vão contratar agora, quer dizer, os médicos vão chegar a tragédia já instalada, né? Faltando luva, faltando coisas básicas para a rede SUS, que a gente já podia estar se preparando, porque a gente sabia que essa nuvem de gafanhoto estava se aproximando. Então, não nos preparamos com relação a isso. E nós temos experiência, Nassif, nós temos uma experiência recente, inclusive, por exemplo, na Operação Zika, né, que não dá para comparar, porque o Zika foi uma operação, uma situação muito difícil, mas no Nordeste, né, que também foi uma epidemia, mas a gente não conhecia a epidemia chegou, né, as crianças começaram a nascer com microcefalia, ninguém sabia o que era. Quem descobriu o que era? Os cientistas brasileiros. Nós temos uma capacidade instalada no Brasil, na nossa ciência, importantíssima, que podia estar sendo aproveitada agora, estimulada. A gente podia estar injetando dinheiro. Por quê? Para poder entender como essa epidemia vai bater no Brasil. Não adianta a gente ficar dizendo, porque aqui é calor, não vai ter vírus. Vai ter, gente. Então, não adianta a gente ficar
imaginando que alguma coisa vai acontecer como obra do Espírito Santo. Não vai. Então, nós temos que operar. Nós temos uma quarta questão que é muito importante, que é nós temos um sistema já organizado. Governo federal, estados e municípios em rede, nas principais redes do país, que é a rede de saúde, a rede de assistência social, que podia também estar sendo orquestrada nesse processo para poder ajudar a população pobre, a rede de educação, a rede que organiza a rede de segurança pública e assim por diante, orquestrando estados e municípios. O que a gente está vendo? O governo federal atuando contra os governadores tentando tomar medidas, muitas corretíssimas na minha avaliação. Por que a gente não pode fazer isso junto, se antecipar? O vírus não chegou em determinados territórios no Brasil, vamos nos antecipar. Então, ou nós vamos parar agora com a bateção de cabeça, o que nós estamos vendo é que o governo não só não tomou nenhuma, é uma inépcia impressionante, não tomou parte das medidas que ele podia tomar, como ele tem atuado na contramão, né, do correto, dando sinais errados de que a população que não é importante, que não vai ter crise, dando sinais completamente equivocados do ponto de vista de saúde pública, atrapalhando o SUS, atrapalhando o Ministério da Saúde e o sistema todo, né? E tomando algumas medidas completamente ineficazes. Aquela medida que ele anunciou dos R$200 para quem é do cadastro único, quer dizer, a pessoa não tem a menor noção do que é o Bolsa Família. Aliás, é uma oportunidade, né, Nassif? A gente já falou tantas vezes aqui, né? A população pobre do Bolsa Família trabalha, né? Trabalhava, certo? Trabalho e o Bolsa Família era um complemento, por isso que ele pode ser R$190 em média para as famílias, né? Em torno de R$200, porque a família trabalhava e isso era um complemento de renda que estimulava que a família mantivesse a criança na escola e, ao mesmo tempo, era uma garantia para a segurança alimentar. O Brasil construiu duas políticas extensas, de escala, e que servem de exemplo para o mundo todo hoje. Uma é o Bolsa na área de segurança alimentar, uma é o Bolsa Família, o outro é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar vai faltar exatamente nesse momento que as escolas fecharam. Quem tem que entrar atuando e substituindo esse programa? Exatamente o Bolsa Família. O Bolsa Família não é suficiente. Por quê? Porque ele era um complemento para quem trabalhava e tinha um complemento de renda. Essa pessoa não pode mais trabalhar. É isso que nós temos que dizer. Não é que ela vai só perder o emprego. Interessa ao Estado brasileiro que ela não trabalhe. É isso que nós temos que dizer para a população. A bem do interesse público, a bem do total do país, a bem da sua família, a bem de todos, fique em casa. Não é esse o recado que nós temos que dar? Esse é o recado que está sendo dado no mundo todo. Fique em casa. Só tem um jeito dessa população ficar em casa. Se ela puder não trabalhar. Ela continua trabalhando. São esses os relatos que a gente tem das diaristas continuarem indo trabalhar, ou estarem perderem o emprego e não terem renda nenhuma, portanto, ficam desesperadas, tentando tomar medidas, né? Pessoas que buscam desesperadamente manter seu emprego. Então, para que essas pessoas parem de trabalhar, nós temos que garantir que elas fiquem em casa. Isso é de interesse da nação. Então, o Estado tem que pagar para que elas fiquem em casa, né? Então, eu acho que são 3 grandes frentes que a gente teria que trabalhar, já me antecipando um pouco, não sei se eu estou te atropelando. Não, está ótimo, está ótimo. Eu acho que são 3 grandes frentes que a gente deveria trabalhar. Uma para essa população de baixa renda, uma segunda para assalariados, trabalhadores, que o governo agora acabou de dizimar, né, a estrutura trabalhista no Brasil, e uma terceira para MEIs, né, microempresários individuais, pequenas e médias empresas. Então, essas 3 áreas, eu nem vou falar dos bancos, porque isso aí já estão cuidando. Quem está sem cuidado no Brasil? A população de baixa renda, os trabalhadores e esses microempresários que também vão ter suas atividades completamente afetadas. Então, para a população pobre, a gente já apresentou um projeto, né? O Partido dos Trabalhadores apresentou um projeto. Eu acho que nós temos que tentar ampliar, buscando contribuições dos demais partidos de esquerda e daqueles atores que
tem essa mesma preocupação que a gente tem, né, de viabilizar que essa população pobre continue sobrevivendo, né? Então, nossa proposta é garantir um salário mínimo para essa população, né? Então, quem ganha um Bolsa Família hoje vai ganhar não o Bolsa Família, mas um salário mínimo. Quem está no cadastro único vai ganhar um salário mínimo. E quem não está no cadastro, isso é super fácil de operar, porque já está lá no cadastro. Quem tem Bolsa Família e quem está no cadastro único, a gente pode rapidamente usar o próprio aplicativo do cadastro único para atualizar essas informações para quem não tiver com a informação atualizada e rapidamente disparar esse recurso, chegando aí a quase 80 milhões de brasileiros, automaticamente. Praticamente automaticamente. Eu conheço a máquina, não dá para dizer que é difícil. Não é difícil, é possível. Nós temos expertise, nós temos gente qualificadíssima na área de tecnologia da informação, tanto no MDS, no antigo MDS, quanto na Caixa Econômica Federal, no INSS, nós temos como operar isso imediatamente. E para quem não está no Cadastro Único e no Bolsa Família, que é a população que também vai precisar desse mesmo apoio, que são os trabalhadores que estão na informalidade, o pipoqueiro que não vai mais vender pipoca na frente do cinema porque o cinema fechou, o torneiro mecânico e assim por diante, o conjunto dos trabalhadores na informalidade, o conta própria, o que faz bico, né? Esses trabalhadores precisam entrar no Cadastro Único imediatamente. Como fazer isso? Vamos fazer um aplicativo, gente. Vamos usar as redes que nós temos, vamos usar as redes de informação que nós temos. É possível fazer isso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Beleza, muito obrigado e continuamos em contato aí para você nos acionar aqui para passar os seus recados preciosos aí. Tá certo. Não, eu acho que nós estamos num momento muito, muito importante e nós precisamos muito do apoio de vocês. Parabéns aí pelo teu trabalho, Nassif. Você tem cumprido um papel fantástico de garantir acesso à informação de qualidade. É um luxo poder contar com todas essas tuas frentes de trabalho. Parabéns para você e conte sempre comigo. Obrigado. Abração, então.